Olá, eu sou o professor Péricles e nesse vídeo você vai ver os principais símbolos utilizados em comandos elétricos. Um dos símbolos mais utilizados em comandos elétricos são os das botoeiras ou botões. Os números dos contatos indicam qual é a função do botão. Um botão do tipo normalmente fechado utiliza os números 1, 2. E o botão normalmente aberto utiliza os números 3, 4. A letra B é utilizada para a nomenclatura das botoeiras. Existem então dois tipos de botões, o botão do tipo pulsador e o botão com retenção. O botão do tipo pulsador se assemelha a um botão de campainha. O botão com retenção se assemelha a um interruptor, como você já conhece, aquele que a gente usa na iluminação. Também existe uma outra simbologia importante, a simbologia do contator. Existem dois tipos de contator, o contator principal e o contator auxiliar. A diferença entre o contator principal e o contator auxiliar é que o contator principal ele possui contatos de maior corrente, que serão utilizados para acionamento da carga, e contatos de menor corrente, que serão utilizados para fazer a lógica do comando. Já o contator auxiliar não possui os contatos principais para acionamento da carga. Na prática, a gente utiliza um contator principal com contatos auxiliares. Vamos entender a numeração dos contatos, né? Os contatos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 fazem parte dos contatos principais. Os contatos 21, 22, 31, 32, 43 e 44 fazem parte dos contatos auxiliares. Observe nos contatos auxiliares, né, que o que muda são o último número do contato. Por exemplo, no primeiro contato lá, ó, no primeiro grupo, 13 e 14, o primeiro número que aparece é 1, né? 1 do 13 e 1 do 14. Significa que esse contato pertence ao grupo 1. No contato 21, 22, né, o primeiro número que aparece é o 2. Né? Então significa que 2 do 21, 2 do 22. Né? Significa que esse contato faz parte do segundo grupo de contato. No terceiro grupo de contato, temos lá o 31, 32, né? 3 do 31 e 3 do 32. No quarto grupo de contatos, temos o 43 e o 44, né? 4 do 43 e 4 do 44. Então, aí nesse grupo de contatos auxiliares, eu tenho 4 grupos de contatos auxiliares. O grupo 1, que é o 13 e 14, o grupo 2, que é o 21 e 22, o grupo 3, que é o 31 e 32, e o grupo 4, que é o 43 e 44. O último número indica a função do contato. Para o primeiro contato, é normalmente aberto. E nós vimos lá nas botoeiras que para normalmente aberto a gente usa 3, 4. Por isso, então, fica 13 e 14. No grupo 2 e no grupo 3, os dois últimos números é 1 e 2, né? 21, 22, 31, 32. Indicando que esses dois grupos de contatos, o segundo e o terceiro, são contatos do tipo normalmente fechado. O 43 e o 44 está indicando que ele é o quarto grupo no contato e tem a função normalmente aberta. A bobina é representada por A1 e A2. Outro componente também bastante utilizado são os sinalizadores. Dois tipos de sinalizadores a gente encontra na prática. Nós encontramos o sinalizador a LED e o sinalizador incandescente. Esse último que está obsoleto. Atualmente, nós usamos sinalizadores a LED com supressor de força contra eletromotriz. Os sinalizadores incandescentes eram sensíveis à força contra eletromotriz, ou seja, eles se queimavam com maior facilidade. Os sinalizadores a LED eles têm maior vida útil. Outro componente importante em comandos elétricos são os fusíveis, representados pela letra F.
o relé térmico, representado pela letra RT, e os disjuntores motor, representado pela letra Q. A sua respectiva simbologia está mostrada nesse slide aí, né? No relé térmico nós já comentamos lá na parte de proteção, né, como ele funciona, e o disjuntor motor também nós já comentamos como ele funciona. A simbologia de motor elétrico. O motor elétrico ele tem pode ser com 3 terminais ou com 6 terminais, 3 pontas ou 6 pontas, mais a proteção elétrica. Esta é a simbologia normalizada aí, para o motor de indução trifásico, e a letra para sua identificação é a letra M. Pode ser que, eventualmente, nós tenhamos componentes com contatos reversíveis, né? Contato reversível é esse mostrado na simbologia à esquerda do vídeo aí, né? Onde eu tenho um contato número 1 em contato com o número 2 ali, né? Duas numerações são utilizadas, né? 1, 2 e 4, 5, 6 e 8, sendo que o comum é o número 1 ou o número 5. Do lado direito do vídeo aqui a gente vê o aspecto físico de um relé com contato reversível. A gente pode observar que a haste número 1 ela entra e leva energia que está aqui colada no contato normalmente fechado. Quando ocorre a energização da bobina, né, esse comum é deslocado através dessa haste e encosta aqui no contato normalmente aberto. Ou seja, o comum que estava em contato com o lado normalmente fechado vai ficar em contato com o normalmente aberto. É assim que funciona um contato do tipo reversível. E sua numeração é 1, 2, 4 ou 5, 6, 8, dependendo do fabricante. A regra de formação dos contatos é igual à do contator. Então eu tenho A1 e A2 para as bobinas e eu tenho 2 grupos, por exemplo, nesse relézinho aqui, de contatos reversíveis, onde eu tenho aqui o 11, 12, 14 para o primeiro grupo e o 21, 22, 24 para o segundo grupo, sendo que o primeiro número de cada formação indica o grupo e o segundo número indica a função. Então, por exemplo, 11, 12 e 14 tem o primeiro número 1, então é o primeiro grupo de contato, né? E o 21, 22, 24 tem o número 2, então é o segundo grupo de contato. E aí sim, 1 e 2 para o primeiro grupo de contato aqui, 11 e 12, significa que ele é normalmente fechado, né? E o 11 e 14 aqui significa que ele é o normalmente aberto, sendo que o comum é o 11, o aberto é o 14 e o fechado é o 12. A mesma regra para os contatos 21, 22, 24. Significa que ele é do segundo grupo de contato, sendo o 21 o comum, o 22 o normalmente fechado e o 24 normalmente aberto. Os símbolos de temporizador, existem 2 tipos. O primeiro é o temporizado na energização, onde eu tenho a energização da entrada e depois um atraso aí no ligamento. A letra utilizada é o KT e a simbologia é essa aqui, onde eu tenho uma espécie de Czinho, né, na ponta do símbolo. E o temporizador normalmente utiliza contatos do tipo reversíveis. Para esse exemplo aqui, nós temos um contator que tem 2 contatos reversíveis. Temporizador na desenergização ou no desligamento. Também tem a bobina A1 e A2, e agora aqui a simbologia muda um pouquinho. É essa espécie de Czinho ao contrário aqui, né? Também 2 grupos de contato reversível. Funciona da seguinte forma: quando a bobina é energizada, imediatamente a saída é energizada. Quando a bobina é desligada, ocorre um atraso aí no desligamento. Okay? Também os relés de falta de fase. Os relés de falta de fase eles são empregados para proteger os equipamentos no caso de falta de fase, e não existe uma simbologia normalizada para eles. Normalmente a gente desenha um quadrado
e coloca lá a sigla RFS, né, dizendo que é um relé de falta de fase. Está de bom tamanho por hoje. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje e até a próxima.